A partir de agora, entra no ar. Reflexões e uma palavra profética. A sintonia da Palavra de Deus. Perdoador, entende a nossa dor. Pra você que é cristão, vamos juntos ser esse coração. Onde vê Brasil, 24 horas no ar, na sua TV e plataformas digitais. Jesus is love. 24 horas no ar, na sua TV e plataformas digitais. Jesus is love. Vinte e quatro horas no ar, na sua TV e plataformas digitais. Jesus is love. Olá, amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos a ON TV Brasil, 24 horas ligado em você, a sua emissora de TV na internet. Este é o programa Jesus is Love, Jesus é amor, Jesus como eu te amo. Vocês acreditam, meus irmãos, em milagres? Vocês acreditam em milagres? E se eu dissesse a todos vocês que estão conosco hoje que mais de 200 muçulmanos em plena faixa de Gaza, uma região que vocês estão acompanhando ainda no noticiário, marcada por guerras, por destruição, sofrimento, muita tensão religiosa, tiveram o mesmo sonho na mesma noite. Vocês tiveram conhecimento desse fato? Está na mídia. Mais de 200 muçulmanos em uma determinada noite tiveram o mesmo sonho. E que Jesus Cristo apareceu para todos eles? Exatamente. Isso não se trata de um boato, sim de um fato que aconteceu em Gaza, meus irmãos. Nós estamos observando acontecer em vários outros lugares que nós vamos falar hoje, em que o nosso Senhor Jesus Cristo está realmente aparecendo, se fazendo presente, onde os missionários, muitos cristãos não podem entrar. Vocês sabem todo o conflito, todas as diferenças que existem entre muçulmanos e cristãos, correto? Pois então, Jesus Cristo está realmente chegando em locais onde os cristãos não podem estar. Na sua ressurreição, nosso Senhor Jesus Cristo nos pede para que nós venhamos a levar a palavra de Deus a todas as nações, inclusive aqueles que nós poderíamos entender como sendo inalcançáveis. Entender como sendo inalcançáveis. Mas também vocês sabem que muitos irmãos missionários cristãos vêm sendo mortos nessas regiões e quando realmente começam a pregar sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, sobre o Messias, que o Messias já esteve entre nós, o Verbo se fez carne, enfim. Mas hoje nós vamos
realmente falar sobre estes fatos que estão acontecendo na Síria, Afeganistão, vários lugares, pessoas estão tendo sonhos e visões do nosso Senhor Jesus Cristo. Você acredita em milagres? Você já leu nas Escrituras Sagradas que chegaria um tempo em que o nosso Senhor Jesus Cristo apareceria em visões e em sonhos às pessoas que muitas vezes não pudessem ter contato direto, em que o Evangelho não pudesse chegar, o próprio Cristo iria? Então, esse fato dos mais de 200 muçulmanos terem tido o mesmo sonho na mesma noite, ele é confirmado por missionários cristãos, por teólogos renomados e até mesmo por ex-membros da OLP, Organização para a Libertação da Palestina. Nós temos vídeos na internet em que Jesus está se revelando realmente em meio ao caos, tocando o coração dos muçulmanos no meio da guerra. Então, nós vamos passar a falar um pouquinho e refletir acerca do que nós temos observado. Seria coincidência estas visões, estes sonhos com nosso Senhor Jesus Cristo, ou realmente um chamado divino? Há algo que nós temos descrito nas Escrituras Sagradas? Vocês já leram a respeito? Mas vamos primeiramente aos fatos. Vocês têm acompanhado já desde 2023 essa maciça guerra entre Israel e o grupo extremista Hamas, que vem reacendendo então essa força devastadora de destruição, explosões, uma guerra envolvendo perda, sofrimentos. Porque a guerra a gente sabe quando ela começa, mas a gente realmente não sabe quando ela termina, né? E então a faixa de Gaza, como vocês têm observado na grande mídia, mergulhou em um verdadeiro cenário de terror, e milhares de civis que seriam inocentes, não pertencem a estes grupos terroristas, ficaram sem os seus imóveis, as suas casas, sem as suas moradias. Muitas famílias perderam seus filhos, famílias foram dizimadas, e foi nesse ambiente de dor e de desespero que missionários cristãos que são obrigados a agirem em meio a estas pessoas nesse trabalho missionário de uma forma como se clandestina, porque não podem se identificar como cristãos, decidiram agir com compaixão, levando remédios, levando comida e conversando com as pessoas, levando esperança para estes nossos irmãos, e acabaram se aproximando de muitos muçulmanos que estavam vivendo realmente esse cenário de terror em famílias que perderam seus filhos, enfim, tudo que nós acompanhamos, pessoas que estavam muito feridas, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Então, eles souberam que em uma mesma noite algo inacreditável havia acontecido, em que mais de 200 homens muçulmanos relataram ter tido o mesmo sonho. As pessoas foram dormir, chegada a hora, né, os que conseguiram, e então mais de 200 homens no despertar relataram o mesmo sonho. Em cada um destes, o relato era exatamente como a presença, que é como se eles tivessem visto um anjo de luz que chegava até eles e dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Veja que mais de 200 muçulmanos relataram exatamente o mesmo episódio, acordaram então atordoados e foram procurar uns aos outros para contar, e a história estava então se repetindo em meio aos escombros da guerra. Eles acabaram percebendo que todos que estavam ali naquele local e entrando em contato com os outros
tinham acabado de ter a mesma visão. Se abraçaram, choraram e declararam que queriam seguir a Jesus. Estes são relatos, meus irmãos, que foram presenciados por teólogos renomados, por missionários cristãos que estavam atuando naquela área, ajudando as pessoas, atendendo as pessoas que estavam feridas ou levando mantimentos, remédios. E esse fenômeno que ocorreu de mais de 200 muçulmanos terem o mesmo sonho ou visão, poderia ser assim dizer, na mesma noite acordaram relatando isso. Esse fenômeno foi compartilhado por Michael Licona, que é professor de teologia de uma universidade renomada e também de um ministério que é cristão. E segundo ele, então, estes missionários em Gaza reportaram a conversão destes homens após os sonhos. Também nós vimos no noticiário que um ex-integrante da Organização para a Libertação da Palestina e hoje cristão, então, confirmou que todos tiveram a mesma visão e todos na mesma noite, todos disseram que era Jesus e o que Jesus havia dito. Esses relatos vêm sendo publicados em vários sites internacionais, mas é óbvio que se vocês fizerem uma busca colocando essa informação, vocês terão os fatos, os relatos, os testemunhos, tudo de forma mais completa. Porque aqui o que nós viemos trazer exatamente é essa observação, essa reflexão do que vem acontecendo, não apenas que tenha ocorrido na faixa de Gaza, com mais de 200 muçulmanos, esse fenômeno, mas também está acontecendo em outros locais como Irã, Síria, Afeganistão, Sudão, todas essas áreas em que nós observamos em que os cristãos, os missionários, as pessoas que estão indo até estes locais, colocando inclusive as suas vidas em risco para levar do nosso Senhor Jesus Cristo, o cristianismo, a nova aliança de Deus conosco através do Messias, vem passando por circunstâncias muito complicadas, difíceis de perseguição, algo que não é muito novo para nós, que já estudamos um pouco acerca das Escrituras, mas isso vem ocorrendo e pessoas estão perdendo as suas vidas, inclusive pastores, irmãos que buscam criar casas de oração, templos religiosos lá. A questão é bem complicada. Mas o que nós podemos observar do impacto destes fatos em meio a uma guerra, em meio ao caos, essa manifestação, essas visões através de sonhos, que em vários relatos semelhantes, em que todos dizem a mesma coisa, em que este homem, como um anjo de luz, então aparece e fala estas palavras e se identifica como sendo Jesus. Se Jesus está se revelando, meu irmão, em meio à guerra, o que ele quer realmente que as pessoas observem, além do que nós temos nas Escrituras Sagradas, e iremos falar sobre isso, é que Jesus está indo exatamente nos lugares onde os missionários não têm como entrar. E chegando no coração de pessoas em meio ao caos, nesses momentos difíceis de tribulação, Jesus está chegando no coração das pessoas. Muitas vezes nós estamos passando por dificuldades muito grandes, por batalhas, né? Uma batalha pessoal gigantesca. E talvez a nossa região, nós temos acesso, possibilidade por enquanto de acesso às Escrituras Sagradas, ao Messias, às informações, mas talvez essa região limitada, como eles vivem lá geograficamente, no nosso caso, ela seja de ordem espiritual
e emocional. Seja qual for a nossa situação que nós tenhamos vivido nos nossos dias e que tem nos afastado do nosso Senhor Jesus Cristo, ou alguns inclusive não creiam no nosso Senhor, é muitas vezes nos momentos como estes que estão passando os nossos irmãos em Gaza, nessas regiões de guerra, e que vem sendo relatado na mídia, eventos entre pessoas em vários pontos diferentes, entre pessoas que não se conhecem e relatam ter acontecido com elas no mesmo dia, seja aparecendo através de sonho, né? Mas o interessante de se observar é o momento, a ocasião em que o nosso Senhor Jesus Cristo então vem se manifestando no coração dos nossos irmãos e irmãs que estão realmente passando por essa grande tribulação nesses lugares. Mas nós não estamos vivendo uma guerra declarada, onde você talvez esteja vivendo, você olha ao seu redor e não está vivendo um cenário de horror, de uma guerra, mas é muitas vezes bem próximo, muito perto, dentro da sua casa, na sua vida pessoal, você tem realmente passado por momentos difíceis. E assim como nosso Senhor Jesus Cristo se manifesta em lugares onde existe essas limitações, a rejeição da palavra do Messias, da existência do Messias, você pode ser essa delimitação de acesso que as pessoas têm muitas vezes de chegar até você para falar sobre Jesus, ou você não procura saber quem é Cristo, o Messias, o que ele é capaz realmente de transformar na sua vida, dos milagres que ele é capaz de realizar e transformar o seu dia a dia, a sua vida afetiva, o seu emocional, sua vida pessoal, o seu casamento, o seu trabalho, colocar em prática tudo que você tem guardado muitas vezes no teu coração como sendo um sonho impossível, que para Deus não é, mas muitas vezes, meu irmão, não é sobre religião que nós estamos falando, é sobre relacionamento. É o relacionamento que nós precisamos ter com Deus, essa comunhão com o nosso Senhor. Nós temos relatos, por exemplo, como no Irã, onde a conversão ao cristianismo é inclusive ilegal e pode acarretar punições severas. Há relatos de muçulmanos que afirmam terem encontrado Jesus em sonhos e visões. Um exemplo é de uma mulher que foi forçada a se casar aos 13 anos e relatou que Jesus começou a aparecer para ela em sua porta e posteriormente em sonhos. E estas experiências a levaram a se converter ao cristianismo e eventualmente a servir como líder ministerial. Fonte cbn.com. Na Síria, meus irmãos, na Síria também, durante uma guerra civil que teve na Síria, há testemunhos de muçulmanos que afirmam ter tido visões do nosso Senhor Jesus. Uma mulher que estava paralisada em um hospital, ela viu Jesus e após essa experiência ela se recuperou e também a sua família, inicialmente chocada, também se converteu ao cristianismo. No Sudão, um muçulmano fundamentalista que perseguia inclusive sua família cristã, relata ter sonhado com Jesus carregando uma cruz e essa visão o levou a reconsiderar suas crenças e se converter ao cristianismo. No Afeganistão, onde o cristianismo é amplamente reprimido, há relatos de muçulmanos que afirmam ter encontrado Jesus em sonhos e um homem compartilhou que após uma experiência sobrenatural, ele e sua família se converteram ao cristianismo e agora compartilham a sua fé com outros afegãos. Nós temos e sabemos de movimentos gigantescos que buscam fazer com que o cristianismo realmente aconteça nestes lugares. Mas como vocês sabem,
são locais que geograficamente e as pessoas elas têm religião e têm ideologia, elas têm realmente isso muito forte, cultural, e então as pessoas que buscam chegar e dizer para quem está aguardando a vinda do Messias que o Messias já veio, que ele é Filho do Deus vivo, nosso Senhor Jesus Cristo, realmente é um impacto para essas pessoas que foram criadas dentro de um contexto diferente do nosso. E esses relatos mostram, e cada vez mais vem acontecendo, cada vez mais vem acontecendo, é algo crescente entre os muçulmanos que afirmam ter experiências sobrenaturais com nosso Senhor Jesus Cristo, e é algo tão importante, impactante nas suas vidas, que eles acabam se convertendo ao cristianismo. As histórias elas variam, não é mesmo? Em detalhes, mas no que se refere ao principal, que é a presença do nosso Senhor Jesus Cristo, através de visão e sonhos, então isso realmente é o que se assemelha. No livro de Mateus, meus irmãos, veja como nós podemos chegar à conclusão de que realmente pode ser o caso, acreditamos, de uma profecia de alcance global da presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Como nós vimos, Cristo solicita a todos nós e nos convoca para que nós possamos levar a sua palavra, palavra de Deus, a todas as nações, e de pregar o evangelho a todas as pessoas, a todas as nações. Mas existem lugares, assim como existem corações, que muitas vezes nós, como missionários da palavra do Senhor, não conseguimos ter acesso. Assim como os nossos irmãos não têm acesso, alguns vêm perdendo suas vidas nesses locais que geograficamente vivem algo diferente, como nós vimos, se utilizam inclusive da religião como como algo que desencadeia guerras e mortes e todo esse cenário cruel que nós acompanhamos. Veja o que diz em Mateus 24, no verso 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. A palavra nos diz que realmente, quando as pessoas falam sobre o fim do mal neste mundo, em que nós veremos um reino de paz na presença do Senhor, irá acontecer após todas as pessoas terem acesso ao evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, então, não é de hoje que começam esses relatos, esses fenômenos que a mídia pouco comenta. Mas se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar, como por exemplo, esses mais de 200 muçulmanos que tiveram o mesmo sonho no mesmo dia em que aparece Jesus e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai senão por mim. Então veja que Jesus, ele declara, aqui em Mateus, como é um exemplo, que o evangelho ele será anunciado a todas as nações como um sinal do cumprimento dos tempos. E isso não depende, e agora que vem essa questão, não depende apenas, meus irmãos, de missionários físicos, mas também pode incluir manifestações como sonhos, visões, manifestações sobrenaturais, que nós podemos chamar, né? Então, veja que isso pode ocorrer, inclusive, e acontece, já temos testemunhos também, pessoas que muitas vezes a dureza dos seus corações não deixam que Deus possa ter um relacionamento, querem muitas vezes uma mudança de vida, estão cansados do sofrimento, estão vivendo em meio ao caos,
Mas existe essa limitação, colocam barreiras, onde Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, busca criar uma ponte com você, com estas pessoas, para que estas pessoas, não estamos falando de religião, mas sim de relacionamento, de aproximação, de comunhão que muda vidas. E nós temos também em Isaías 49, no verso 6, que diz o seguinte: Eu te farei luz para os gentios, para que sejas a minha salvação até aos confins da terra. Uma profecia messiânica mostra que Jesus não veio apenas para Israel. Concordam? Se Jesus fala, inclusive, acerca dos gentios, nós observamos que Jesus ele não veio apenas para Israel, mas para todas as nações, inclusive para os povos muçulmanos, africanos, asiáticos e os chamados inalcançados. Quem seriam estes inalcançados? Não é mesmo? Quem seriam estas pessoas em que talvez, provavelmente esteja acontecendo isso, Jesus tenha que se manifestar não através, a sua palavra, através dos missionários, das pessoas que estão aí nesse trabalho missionário, nosso Senhor Jesus Cristo, a serviço do reino, a serviço do eterno, mas ele, assim como apareceu para Paulo, Saulo, não é mesmo? Da cidade de Tarso e transformou alguém que era um perseguidor de cristãos em uma pessoa que se converte e vira um defensor do nosso Senhor Jesus Cristo, alguém que levava a palavra, os testemunhos a tantos lugares como nós sabemos através da leitura das Escrituras Sagradas de Deus. Então veja que Paulo da cidade de Tarso, nessa transformação, era um romano, e ele tem realmente esse encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo, essa luz que o deixa cego, não é mesmo? E ele pergunta: quem és tu? Sou Jesus, por que me persegues? Enfim. E Deus queria que ele, exatamente ele, um perseguidor, que fosse um testemunho do que Deus é capaz de realizar na vida das pessoas, o que Jesus realmente era capaz de realizar, essa transformação, essa reforma no ser humano, que ele fosse a testemunha, porque as pessoas realmente viam Paulo, da cidade de Tarso, como um perseguidor, e de repente ele passa a exercer um trabalho missionário para a pregação do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não encontra Jesus Cristo pessoalmente, mas através dessa manifestação em que ele vê uma luz, não é mesmo? E Jesus Cristo fala com ele após, isso ter acontecido, após sua ressurreição. Então veja que o desejo de Deus é alcançar a todos. No segundo livro de Pedro, capítulo 3, verso 9, diz o seguinte: o Senhor não retarda a sua promessa, mas é longâmino para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Jesus aparece em sonho porque o desejo de Deus é que todos se salvem. Então, não haverá jamais, meus irmãos, creiam nessa palavra, barreiras políticas, culturais ou religiosas que possam impedir essa profecia de Deus para que se cumpra, nem que realmente o próprio Cristo tenha que se manifestar aos nossos irmãos que não têm acesso ou têm essa barreira em relação às suas vidas da presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Conhecê-lo, receber o Evangelho do nosso Senhor. Que
Jesus não obriga que nós venhamos a segui-lo, mas ele nos convoca, não é mesmo? Quem quiser segui-lo, se quiser, venha, siga-me, não é mesmo? Renuncie a si mesmo, todas as coisas que nós precisamos renunciar para nos tornarmos semelhantes a Cristo e então podermos dizer que estamos seguindo, né, o nosso Senhor. Mas não será por falta de saber sobre a existência do nosso Senhor Jesus Cristo. As pessoas podem não reconhecê-lo, rejeitá-lo, crucificá-lo, não é mesmo? Não é o que aconteceu? Mas não poderão dizer que não tiveram acesso à sua palavra, à sua existência. Então, essa é uma profecia clara de que nos últimos dias Deus se revelaria através de sonhos e visões. Será que estamos realmente nos últimos dias em que o Cordeiro redimirá pessoas de todas as nações? Em Apocalipse 7, no verso 9, diz o seguinte: depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Então, nós vemos que no fim haverá uma multidão incontável diante do trono de Deus, formada por todas as culturas, línguas. Jesus está sim aparecendo e chamando pessoas do mundo inteiro. O evangelho, não sei se vocês já ouviram essa expressão, evangelho redivivo, né? O evangelho ele está vivo e em movimento até nos lugares mais improváveis. E quando eu digo isso, eu também me refiro a corações improváveis, pessoas improváveis. Jesus Cristo está chegando ao coração de todos esses nossos irmãos, não é mesmo? Inclusive naqueles que nós podemos considerar, ou poderíamos considerar como os inalcançados. Cristo vai, seja através de visões, seja através de sonhos, onde nós, como missionários, não podemos chegar e levar a palavra do Senhor. Então, ele vai e vence toda e qualquer barreira. O que é um limite geográfico para o nosso Senhor Jesus Cristo? O que é uma imposição religiosa, política para o nosso Senhor Jesus Cristo? O que muito para nós, às vezes, são limitações humanas mesmo. Para Cristo, isso é algo muito simples, né? Apresentar-se como o Filho amado do nosso Deus vivo. Então veja, meus irmãos, que nós vivemos em um momento nas nossas vidas, em um lugar, enfim. Não sei de onde você está nos ouvindo. Temos irmãos do Paquistão que nos acompanham aqui, da África, aonde tem acesso, não é mesmo, à internet, irmãos missionários cristãos, que nós temos relatos, e nós passávamos mais, inclusive, aqui, e decidimos acalmar os nossos corações, até porque o que nós víamos que estava acontecendo com os nossos irmãos missionários é algo realmente que dói muito nos nossos corações. Então decidimos por evitar, por enquanto, temos muitos arquivos acerca disso, mas ver irmãos reunidos, buscando levar a palavra do nosso Senhor Jesus e terem suas filhas violadas, o túmulo de irmãos violados que se declaram cristãos, pessoas que são cuspidas assim nas ruas, que não conseguem. Você imagina viver vamos imaginar você vivendo na sua cidade, sendo rejeitado por todos, pela família,
em relação a conseguir algum tipo de trabalho, um modo de sobreviver. Tudo por causa da sua fé e do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como Cristo nos alerta, se odiaram a mim, irão odiar também a vós que forem pregar em meu nome, falar sobre mim. Mas o que é uma mensagem que nos impacta bastante é sabermos que onde nós, como missionários, muitas vezes não podemos entrar, nós vemos, irmãos, que os que tentam chegar a determinados lugares para a pregação da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo têm suas vidas, né, ceifadas. Não sei se vocês acompanharam um irmão missionário cristão que, contrariando todas as orientações de determinado local, ele queria chegar onde estavam alguns irmãos nossos em uma região de mata indígena, e ele conseguiu burlar algumas coisas do sistema que proibia mesmo, porque era extremamente perigoso, mas ele pensava que ele realmente queria chegar àquele local, porque se não fosse ele chegar até esse lugar para apresentar o evangelho a esses nossos irmãos, os inalcançados, né? Quem faria isso se todos tinham medo? E ele então conseguiu, né, uma condução, uma barca, algo semelhante a isso, que deixou perto desse local, e eles observaram que quando o nosso irmão tentou se aproximar, foi abatido, né? Nem conseguiu falar alguma coisa. Então, como que o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, a existência do nosso Senhor Jesus Cristo, para a salvação da humanidade, poderá chegar ao coração de pessoas que muitas vezes estão impedidas acessibilidade, acesso, seja por questões políticas, ideológicas, religiosas. Então, está escrito nas Escrituras Sagradas que o nosso Senhor Jesus Cristo irá aparecer, sim, através de sonhos e visões. A estes nossos irmãos, que eles vão se converter, ter acesso, não é mesmo? Ao Messias, saber que o Messias já veio, não é mesmo? Saber que o Messias já veio, esteve entre nós, qual foi o seu trabalho missionário e que ele está para voltar. E que nós precisamos nos arrepender dos nossos erros, do que esteja contrário à palavra de Deus, para que nós estejamos todos juntos no dia da glória. As pessoas, os filhos, as criaturas de Deus terão acesso, sim, mesmo aqueles que estejam não limitados por questões geográficas, nem religiosas, nem políticas, mas única e exclusivamente do seu coração. Não é mesmo? Mesmo assim, serão tocados, sim, em algum momento das suas vidas. Nem que seja como esses nossos irmãos extremistas muçulmanos na faixa de Gaza, em meio à guerra, ao caos, a um cenário de terror. Tiveram a presença do nosso Senhor Jesus Cristo através de um sonho, e todos acordam atordoados e começam a repetir o que viram, não é mesmo? E são relatos que foram documentados. Nós temos, inclusive, na mídia, tudo isso relatado para consulta dos irmãos. Mas talvez você esteja se perguntando, ok, pessoas dizem que viram, que sonharam acerca do nosso Senhor Jesus Cristo, nenhuma, nem duas, mas muitas pessoas em diferentes locais do mundo, no mesmo dia, relatos muito semelhantes, documentados por pessoas realmente muito bem consideradas no meio científico e cristão. Mas e na Bíblia Sagrada? Tem algo que fale acerca dessa profecia sobre sonhos, visões,
que Jesus, o Espírito de Deus, se manifestará através de sonhos e visões, independentemente da condição que ocupe na sociedade, da sua religião, da sua crença, da onde esteja no mundo. Nós temos no livro de Joel, e que se repete também no livro de Atos, no capítulo 2, no livro de Joel, capítulo 2, no verso 28 e 29, diz exatamente o seguinte: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Que fala sobre a questão do fim dos tempos. Em Atos, no capítulo 2, também fala acerca disso, versos 17 e 18, exatamente da seguinte forma: E acontecerá nos últimos dias, no livro de Atos, capítulo 2, acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Ok, meus irmãos? Então, nós temos sim essa profecia sobre esta questão do aparecimento do Espírito Santo, do nosso Senhor Jesus Cristo, a todos, a todas as nações. E nós temos visto esses fenômenos que vêm sendo relatados, o aparecimento de sonhos, visões relatadas por irmãos em locais em que há uma limitação religiosa, política, ou em meio ao caos, em que os nossos irmãos não conseguem chegar, por questões óbvias, e as pessoas estão carecendo da esperança, da força, da verdade absoluta da palavra do nosso Deus, que somente nós conseguimos através do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou assim como as pessoas têm relatado, em que o nosso Senhor então diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, só chegará ao Pai através de mim. Não é mesmo? Então nós vemos, mais uma vez, a manifestação de algo que nós que somos cristãos já sabemos, que é a presença do amor do nosso Senhor Jesus Cristo, que restaura nossas vidas, que nos dá força, especialmente nos momentos mais difíceis das nossas vidas, que nos traz esperança, que é capaz de nos colocar de pé em meio a um cenário caótico, como nós temos visto, onde as pessoas se encontram da forma que vocês têm também acompanhado na mídia, em meio ao caos. Somente o nosso Senhor Jesus Cristo poderia realmente aparecer para estes corações e levar esperança para estas pessoas que vêm reconhecendo nestes relatos a presença do nosso Senhor Jesus Cristo e a mudança que tem acontecido nas suas vidas. Mais uma vez, nós observamos o amor, a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus is love, Jesus é amor, Jesus, como eu te amo. Como nós precisamos, meus irmãos, estarmos juntos como de mãos dadas nessa caminhada.
nesse trabalho missionário, do levante do Evangelho. Mesmo onde nós não podemos estar, nós viemos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, diante de Deus, agradecer, meu Pai, por todas as oportunidades que o Senhor tem nos dado de exercer o nosso trabalho, servir ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, ao Eterno, ao Altíssimo, a serviço do reino de Deus que se estabelecerá. Nós reconhecemos e firmamos todos os dias, meu Deus, a nossa aliança com o Senhor, através do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e assim nós entregamos as nossas vidas e reconhecemos que somente o amor, a sabedoria e a misericórdia do Senhor poderia levar a mensagem da cruz a todos os corações, inclusive aqueles que a palavra diz e chama de inalcançados, que criam barreiras, Senhor. Que nós muitas vezes, embora estejamos levando a palavra do nosso Senhor, mas existem terrenos que não querem receber a semente, a palavra do nosso Senhor e terem uma mudança nas suas vidas. Ou como nós temos conhecimento de irmãos que se encontram em locais que geograficamente está se tornando cada vez mais difícil de terem acesso a o que ocorre fora daqueles portões, daquela realidade caótica de guerra, de destruição, de sofrimento. Então nós termos conhecimento de relatos de que mais esta profecia está se cumprindo, de pessoas dizerem, estar vendo nosso Senhor Jesus Cristo, sonhando em visões e mudando as suas vidas, reforça realmente a nossa fé nas Escrituras Sagradas, que assim nos esclarecem de que essas coisas aconteceriam nos últimos dias, que o seu Espírito seria derramado em todas as nações, independentemente da forma como as pessoas se posicionassem ou estivessem, independentemente das circunstâncias, o seu Espírito seria derramado sobre eles. E isso nos dá muita esperança, meu Deus. Cada vez que nós vemos profecias se cumprindo, que assim estão estabelecidas na sua palavra, nós sentimos que estamos mais perto, cada vez mais perto, meu Deus, do grande dia de nós podermos estar juntos. Desta forma nós agradecemos, meu Deus, pela presença do nosso Senhor Jesus Cristo, pela sua presença, do seu Espírito Santo nas nossas vidas, e que irmãos que não têm acesso à sua palavra estão sendo tocados e tendo as suas vidas transformadas. Obrigada, Senhor, que neste dia todos aqueles que possam ter acesso a essa mensagem tenham os seus corações também tocados pela palavra do Senhor, que todos os lares que possam muitas vezes ser geograficamente limitados por aqueles que residem nesses locais em que não deixam que o nosso Senhor Jesus Cristo faça parte da realidade dessas vidas, que o seu Santo Espírito seja derramado sobre os lares para a proteção, para o livramento destas vidas, para o conhecimento da sua palavra, meu Deus, a transformação, a renovação, a restauração de vidas que somente através da misericórdia do Senhor e do seu imenso amor nós cremos que aconteça. Amém, meus irmãos? Como é bom nós estarmos reunidos em mais um programa Jesus is Love, Jesus é amor, e como nós temos visto mudanças
nas vidas das pessoas que passam a seguir o nosso Senhor Jesus Cristo. E como Jesus Cristo tem se manifestado, ainda realizado tantos milagres na vida daquele que crê, segundo a vontade de Deus, como o Messias, o seu Santo Espírito ainda tem atuado neste mundo, nas nossas vidas a todo instante, inclusive sobre aqueles que nós observamos como, na nossa limitação humana, como inalcançados. Mas para Deus nada é impossível, meus irmãos. É nisso que nós cremos. E por isso que nós esperamos que o nosso testemunho, que cada vez mais o testemunho que nós observamos no mundo, possa tocar o seu coração, fazer com que você fique atento ao que está acontecendo ao seu redor, às mudanças que nós temos visto, não é mesmo, na sociedade, no que se refere aos países, às relações internacionais, os relacionamentos dentro das casas, das famílias, a sua vida em relação a você mesmo e você com o mundo. Como que estas transformações têm se apresentado na sua vida e que as pessoas possam abrir as Escrituras Sagradas e observar quantas coisas que estão acontecendo já e profecias vêm se cumprindo. E muitas pessoas às vezes não acreditam na palavra do Senhor por um simples motivo, porque a desconhecem. E mesmo assim, o nosso Senhor Jesus Cristo vem se fazendo presente na vida das pessoas, assim como a palavra nos diz que o seu Santo Espírito é derramado sobre nós, inclusive sobre aquele que não crê, inclusive sobre aquele que esteja vivendo em meio ao caos e precisando da ajuda do nosso Senhor, porque nós somos dependentes do nosso Deus e existem pessoas ainda nesse mundo que não creem nisso e que se acham autossuficientes, não é mesmo, meus queridos? Mas nós sabemos, temos uma certeza que Jesus é amor, em decorrência de todo o seu trabalho missionário enquanto esteve conosco e de todas as bênçãos e vitórias que nós temos recebido desde o momento que nós declaramos a entrega das nossas vidas nas mãos de Deus através do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, do Messias, do Filho, do Deus vivo, e que nós passamos a segui-lo e a obedecê-lo. Amém, meus irmãos? Este é o programa Jesus is Love, Jesus é Amor. Que você tenha um excelente dia, que continue aí com a nossa programação na TV Brasil. Estamos falando do Brasil, 24 horas, ligada em você, a sua emissora de TV na internet. Graça e paz a todos e até a próxima. Chamamos Jesus, nos curvamos à mensagem da cruz. Jesus is love, o Messias é amor, o Redentor, nosso Senhor. Um coração perdoador, entende a nossa dor. Pra você que é cristão, vamos juntos ser esse coração. TV Brasil, 24 horas no ar, na sua TV e plataformas digitais. Jesus is love. Quatro horas no ar, na sua TV e plataformas digitais.
sua TV e plataformas digitais. Jesus is love.